Na percepção inicial, nós vimos que nem toda crítica é ataque. Algumas palavras doem porque tocam exatamente no ponto que precisa ser revisto. Devarim começa com Moshe falando ao povo antes da entrada na terra. Ele não está apenas refutando fatos, também não está fazendo discurso para humilhar uma geração. Ele está preparando o povo para atravessar um novo ciclo sem repetir os mesmos padrões. Isso é essencial porque uma comunidade não amadurece apenas quando vence obstáculos externos. Ela amadurece quando consegue olhar para o próprio caminho e reconhecer onde recuou, onde errou. Devarim começa com palavras, mas não são palavras soltas. São palavras de revisão, palavras de correção, palavras que organizam a memória. Moshe menciona lugares, jornadas e episódios que aludem às quedas do povo. Em vez de expor tudo de modo brutal, logo no início, ele começa de forma velada. A correção aparece com medida. E isso ensina que a palavra justa não é apenas verdadeira. Ela também precisa saber como chegar. Uma verdade dita sem medida pode humilhar. Uma verdade omitida por medo pode permitir que o erro continue. A fala de Moshe ocupa o espaço entre essas duas deformações. Ela não encobre a falha, mas também não destrói a dignidade de quem precisa ser corrigido. Esse ponto toca diretamente à lei noética do estabelecimento da justiça. Justiça não é apenas tribunal. Justiça também é a capacidade de nomear o erro sem transformar a pessoa no próprio erro. É corrigir sem esmagar. É lembrar sem prender no passado. É advertir para que o futuro seja diferente. Por isso, Devarim não é só memória, é preparação. Antes de entrar na terra, o povo precisa ouvir o que aconteceu no deserto. Precisa entender o que o medo produziu. Precisa reconhecer o peso das reclamações, das recusas e das decisões mal conduzidas. Não para ficar paralisado pela culpa, mas para atravessar com mais consciência. Uma sociedade que não consegue revisar seus erros fica condenada a repetir eles. E uma pessoa que rejeita toda a correção passa a viver presa à própria justificativa. Ela chama de ataque aquilo que poderia salvar ela da repetição. Chama de julgamento aquilo que poderia amadurecer sua consciência. Chama de humilhação toda a palavra que ameaça a imagem que construiu de si mesma. Mas a justiça exige outra postura. Exige escuta, exige memória, exige discernimento, exige a coragem de reconhecer que nem toda palavra dura é injusta e nem toda palavra agradável é verdadeira. Em seguida, Moshe recorda também a necessidade de juízes. Ele não podia carregar sozinho todo o peso do povo. Era preciso estabelecer homens sábios, conhecidos e capazes de julgar. Isso mostra que a justiça não depende apenas de uma grande liderança. Ela precisa se tornar estrutura. Precisa haver pessoas capazes de ouvir, distinguir, julgar sem favoritismo. Não favorecer o grande contra o pequeno. Não distorcer o caso por medo da posição de alguém. A justiça noética aparece aqui como ordem pública da palavra. Não basta que alguém fale bem. É preciso que a palavra seja capaz de corrigir, julgar e sustentar responsabilidade. Porque quando não existe julgamento justo, a correção vira ataque pessoal. Quando não existe escuta justa, toda denúncia vira ameaça. Quando não existe memória justa, o passado vira arma. Ou desaparece sem produzir aprendizado. Essa porção também lembra o episódio dos espiões. O povo estava diante da entrada na terra, mas o medo deformou a percepção.
A promessa foi vista como ameaça, o futuro foi visto como impossibilidade. A terra, que deveria ser recebida com responsabilidade, se tornou objeto de favor. Esse ponto é muito atual. Às vezes, não é a realidade que impede a travessia, é a memória mal organizada. É o medo que interpreta tudo contra a própria missão. É a recusa de ouvir uma correção antes que o caminho se feche. Depois, o povo tentou subir fora do tempo, mas existem decisões que, quando recusadas no momento correto, não podem ser corrigidas apenas por impulso tardio. Isso também é justiça. Reconhecer que o tempo da resposta importa. Nem toda coragem, depois da desobediência, é obediência. Às vezes, é apenas outra forma de não escutar. Essa porção ainda recorda limites em relação a outros povos e territórios. Nem tudo que está diante de alguém me pertence. Nem toda força autoriza avanço. Nem toda responsabilidade é permissão. Uma comunidade justa precisa saber não apenas para onde deve ir, mas também onde não deve tomar. A justiça estabelece direção, mas também estabelece fronteiras. Por isso, essa porção une 3 movimentos: correção de memória, organização do julgamento, preparação para o futuro. A pessoa noética precisa aprender essa mesma estrutura. Executar a correção sem transformar tudo em ataque. Falar a verdade sem usar a verdade para humilhar. Julgar com equilíbrio sem favorecer posição, emoção ou interesse. Lembrar o passado sem morar nele. E avançar para o futuro sem repetir o mesmo erro com outra aparência. A lei noética do estabelecimento de justiça aparece aqui como uma autoridade da palavra. A palavra que corrige, a palavra que julga, a palavra que relembra, a palavra que prepara. Sem essa palavra, a comunidade entra no próximo ciclo levando os mesmos padrões que fizeram ela cair antes. Por isso, a pergunta estrutural dessa porção é: eu consigo receber uma correção como preparação para o futuro? Ou só aceito palavras que protegem a imagem que eu quero manter?